Na série 20 anos da logística no Brasil, conversamos com o vice-presidente de marketing e vendas da Mercedes-Benz do Brasil. Um papo super legal, onde ele traz os impactos das mudanças nessas últimas 2 décadas e como ele vê os desafios e tecnologias para os próximos anos na indústria de caminhões. Hoje a gente ainda considera, né, o motorista de caminhão um herói da resistência aí, né? Porque o Brasil, pelo tamanho, né, é um país continental, então a gente tem viagens que demoram muito tempo, né? A logística do jeito que ela é no Brasil, o motorista às vezes fica 14, 15, 20 dias fora de casa, né? Então o caminhão passa a ser a casa dele, né? O local de trabalho dele, né? 24 horas por dia. E se a gente vai lá para 2002, 2003, como você colocou, assim, as condições eram muito mais severas, né? Primeiro de infraestrutura, né, como um todo, que hoje ainda é muito deficiente, imagina 20 anos atrás, né? As rodovias, os pontos de parada, também os pontos de coleta e de descarregamento, né? Tinha muito pouca preocupação, eu acho, das empresas com os motoristas, né, em recebê-los bem e tratá-los de uma maneira adequada, né? E também os equipamentos eles eram voltados mais para robustez do que para o conforto do motorista, vamos dizer assim, né? Por causa das condições que a gente tinha de piso, principalmente. O que veio evoluindo, eu acho assim, veio uma preocupação muito grande também com o elemento humano, né, que faz toda a diferença, principalmente quando a gente fala de caminhões, né, no desempenho, na produtividade, etc. O equipamento ajuda, mas o equipamento tem que ajudar o motorista a ele conseguir entregar o máximo que ele consegue fazer, né? E eu acho que, em matéria de conforto, a gente viu muita coisa acontecer, né? Muita preocupação das montadoras em considerar o motorista na hora de projeto, né? Principalmente desenvolvimento de cabines e etc., né? Isso é uma coisa que, por exemplo, a Mercedes-Benz leva muito em consideração quando a gente faz novos desenvolvimentos de cabine, né? E eu acho que todas as montadoras têm essa preocupação, né, num nível maior ou menor, mas todas têm essa preocupação. E os equipamentos, principalmente os equipamentos de auxílio à condução e segurança, mudaram drasticamente, né? Eu lembro que eu ainda sou da época que tinha uma discussão de pneu radial e diagonal, né? Quando entrou o pneu radial, todo mundo ficou um pouco assustado, um pouco com o pé atrás em relação ao pneu radial. O motorista tinha muita preocupação. Depois a gente lembra da época da direção hidráulica, né? Direção assistida também, que era outra preocupação, né? Porque, pô, vai colocar uma direção mais leve num caminhão que está transportando 40, 50 toneladas, né? E aí você vai vendo que essas preocupações, elas eram barreiras que foram sendo quebradas, né? Por exemplo, outra grande barreira que a gente pode colocar hoje é o câmbio manual e o câmbio automatizado, o câmbio automático, né? E era uma coisa que, se você falava para alguém, sei lá, 20 anos atrás ou 15 anos atrás, um câmbio automatizado, todo mundo tinha um pé atrás, porque não, porque tem que ter embreagem, e hoje provavelmente, num caminhão extra pesado, se você tivesse um câmbio manual, você não ia encontrar um profissional que estava disposto a trabalhar com câmbio manual, né? Então, você vê que os equipamentos vieram evoluindo e os equipamentos também sempre levaram em consideração a performance do motorista, porque hoje, por exemplo, num câmbio, hoje, o motorista ele consegue interagir, né? Se ele quiser andar todo o tempo em modo drive, ele consegue, e o equipamento vai ajudar para fazer isso, mas o equipamento também dá a oportunidade dele, que tem muito mais conhecimento da rota e etc., intervir e fazer as trocas manuais, né? Sem ter que usar embreagens, menos esforço e etc., mas
levando em consideração esse know-how dele da operação e da estrada, né? Então, eu acho assim, a gente hoje tem um nível muito avançado de equipamentos de assistência de condução e a gente vai ver muito mais coisas pela frente, né? A gente tem, por exemplo, no Actros hoje 14 equipamentos de auxílio na segurança e na condução, e conforme a tecnologia, conforme a infraestrutura vai acontecendo no país, a gente vai conseguir ter muito mais equipamentos, né? Porque alguns equipamentos eles dependem de infraestrutura, né? Quando a gente fala, por exemplo, de um piloto automático que ele toma algumas decisões, por exemplo, redução de velocidade, ele lê as placas de trânsito e ele sozinho faz uma interação e se muda a faixa de velocidade, se você está no piloto automático, ele vai fazer essa redução sem a intervenção do motorista. Isso já acontece na Europa, né? Isso não acontece aqui no Brasil, por quê? Porque o equipamento está até disponível, a gente poderia disponibilizar esse equipamento, esse adicional do piloto automático, só que você não tem uma normatização dos sinais de trânsito aqui no Brasil, né? Você não tem eles de uma maneira visível, na mesma altura, porque o equipamento tem que seguir um padrão para ele fazer a leitura, né? A gente também está vendo um pouco de automação nos equipamentos, nos veículos comerciais, né? Automação em alguns níveis, né? Hoje a gente já tem equipamento aqui no Brasil nível 2 de automação, ou seja, o motorista está lá, mas o equipamento ele consegue, por exemplo, se conectar com uma colheitadeira de cana e você não precisa estar com a mão no volante nem cuidar da velocidade, porque ele vai andar conectado com essa colheitadeira de cana, guiado pelo GPS, para evitar o pisoteio, né, das linhas de plantio, mas o motorista está lá, porque tem algumas operações que o motorista tem que fazer. E é um trabalho, esse é o tipo do trabalho onde eu acho que tem todo sentido você entrar com algum nível de automação no equipamento. Por quê? Porque eu trabalho 24 horas por dia, baixa velocidade e ele é repetitivo, né? Você está sempre naquele trecho, vai e volta, vai e volta, vai e volta do lado de uma máquina, né? Num ambiente bem insalubre, né? E aí você estaria submetendo o motorista a uma situação de muito estresse, né? Para manter as linhas, para não sair, não fazer pisoteio. Então, aí eu acho que tem todo sentido você começar a adicionar alguns equipamentos que ajudem ainda mais, né, o motorista a fazer o papel dele. Ar-condicionado, né, o climatizador, o ar-condicionado são equipamentos que, na maioria dos veículos, estão virando equipamentos de série, né? Nós temos também algumas demandas. Ontem, por exemplo, a gente fez um Customer Day, né, que a gente tem, já faz isso há 3 anos, a gente convida alguns clientes para conversarem com a gente e colocarem as demandas deles, as oportunidades que eles estão enxergando, que tipo de serviço que a gente não está oferecendo, que a gente poderia oferecer para melhorar a performance do negócio deles. E ontem a gente escutou muito, quando a gente fala de equipamento, de produto, por exemplo, a geladeira hoje é um item que num caminhão extra pesado, muitos entendem que ela deveria ser de série também, e a gente tem essa percepção, porque também, às vezes, é até um caso médico, né? Nós temos motoristas aí que têm problema de diabetes, etc., precisam transitar com um medicamento que tem que estar refrigerado, né? Então, você vê que a percepção da indústria, ela vem mudando muito em relação a estar mais próximo, a entender quais são as necessidades, e aí buscar na tecnologia alguma coisa que a gente possa colocar rapidamente no caminhão para atender essa necessidade. A maioria das empresas hoje
elas são, aqui no Brasil, principalmente, né, se você comparar assim, com a Europa, eu acho que o nível de informação, o nível de acompanhamento dos caminhões aqui no Brasil é muito mais elevado do que você tem na Europa. Por quê? Porque nós tivemos que fazer isso em função de uma situação que a gente tem aqui no país, que é a segurança, né? Então, todos os equipamentos, a maioria dos equipamentos, eles estão rastreados por causa da segurança, e de um tempo para cá, esse ônus está virando bônus, né? Porque você consegue também extrair informações desse equipamento e você coloca isso numa torre de controle e você começa a ter um outro nível de acompanhamento da frota e você consegue performar muito melhor, né? Você sabe aonde estão acontecendo as falhas e você consegue performar muito melhor. Nós estamos usando isso no Actros, a gente está usando isso e a gente usa isso num serviço que a gente chama de uptime, que é o quê? Eu estou lá monitorando, se o cliente me der a permissão, o caminhão dele 24 horas por dia, mas eu estou olhando o quê? Possíveis falhas do equipamento, né? Para o quê? Para fazer uma parada preditiva, ao invés de ter que fazer uma parada corretiva, né? Então, a gente tem vários algoritmos que eles ficam analisando a performance do equipamento, né? E eles vão aprendendo, porque é um machine learning, né? Cada vez eles aprendem mais possíveis falhas e a gente consegue mandar mensagens para o motorista, mandar mensagens para o gestor da frota, dizendo, olha, esse equipamento está apresentando uma falha ABC, era bom você parar daqui a 2 dias, 3 dias, ou pare imediatamente para fazer uma intervenção, e isso evita, né, que você tenha o caminhão parado no acostamento por um motivo de um breakdown inesperado, né? Então, é a tecnologia ajudando a você entregar mais performance, né? A montadora entregar mais performance através de vários serviços e o próprio cliente ter esse controle maior, né? A gente tem que lembrar que um caminhão que anda 120 mil quilômetros por ano, ele é um gerador de dados incrível, né? De tudo que está acontecendo, inclusive de situações de trânsito e etc., né? A gente tem que passar a usar esses dados de uma maneira muito mais inteligente, né? Para ajudar, talvez, na roteirização, por exemplo, para ajudar a descobrir quais são os melhores horários nas melhores rotas. Então, tem várias coisas ainda que eu acho que a gente vai assistir, né? Num curto espaço de tempo, né? Porque a velocidade agora é muito grande. E a gente também aprendeu, nós como montadoras, na Mercedes-Benz, por exemplo, né, que a gente não consegue fazer tudo isso sozinho, né? Então a gente tem várias parcerias, várias startups que a gente convida para participar do nosso ecossistema aí, exatamente para olhar esses dados, olhar a necessidade e a gente achar uma solução rápida, né? Que seja uma solução flexível, principalmente, porque cada frota tem a sua necessidade, né? Cada empresa tem a sua torre de controle, quer enxergar de um jeito exclusivo, né? E isso é bacana, né? Porque você sabe o que é melhor para você. E a gente tem que ser rápido e se adaptar. E não era normalmente o que a indústria fazia, né? A indústria normalmente vinha para dentro de casa. A gente tem que lembrar que uma fabricante, né, de produtos como a automobilística, ela basicamente é uma empresa de engenheiros, né, que estão lá pensando o produto, e isso não significa que eles são os melhores pensadores de serviço, né, que a gente sabe que serviço é totalmente diferente de produto, né? Então, por isso, a gente hoje convida, a gente incentiva, a gente tem várias iniciativas para ter as startups junto com a gente, criando várias coisas, e várias coisas que a gente oferece hoje tem como base essa inovação que a gente consegue fazer de uma maneira super rápida, fora do nosso meio da indústria, né? Fora
desenvolvimento de produto com essas startups. Isso é uma realidade, isso vai acontecer. Cada empresa tem a sua estratégia. Nós, como uma empresa da Daimler Truck, né, que é a mãe, né, que é dona da Mercedes-Benz Caminhões, é dona da Freightliner, da Barabens, da Fuso, né? Então todas as operações de caminhões e ônibus globalmente estão debaixo da Daimler Truck e nós temos uma direção muito clara para a gente que o futuro ele é elétrico e ele é hidrogênio, né? Para algumas aplicações de longa distância, hidrogênio, células de hidrogênio ou motor a combustão tocado por hidrogênio, e para algumas aplicações de distribuição urbana, de médias distâncias, elétrico, e a gente vê as capacidades de bateria cada vez crescendo mais, né? Nós acabamos de anunciar na Europa o eActros 600, que é um cavalo mecânico para 40 toneladas, 4x2, com 600 quilômetros de autonomia, né? Que é uma autonomia que na Europa você atende 70% das rotas, né? Mais ou menos, a não ser que você pegue um caminhão que faça, sei lá, Nápoles a Inglaterra, aí você vai ter um caminhão de mais longa distância, mas normalmente você tem trocas de CDs da mercadoria, então isso vai ser atendido por esse tipo de caminhão. Só que nós temos o desafio ainda, e eu acho que é muito bom o que está acontecendo na Europa para a gente aprender e a gente ver que como a gente faz os shortcuts aí, como a gente ganha velocidade, que são os desafios da infraestrutura, né? Porque um caminhão de 600 quilômetros, ele tem uma bateria de uma tecnologia diferente, e para carregar em meia hora, 1 hora, 2 horas, você precisa de uns mega charger, né? E o mega charger é um equipamento que necessita de uma infraestrutura, né? Então, nós vamos aprender, eu acho que nós vamos aprender, aqui o Brasil está caminhando, né? O Brasil tem várias já iniciativas de combustão alternativa, né? O Brasil tem uma discussão sobre gás, que eu acho que é uma discussão interessante, mas a gente, como Daimler Truck, a gente não vê o gás como uma alternativa, ela pode ser uma alternativa transitória, mas não é uma alternativa definitiva, né? Porque é uma commodity, você sempre tá dependendo de preço, você nunca sabe se o preço vai estar estável ou não, você também tem um problema de infraestrutura, então para que fazer uma infraestrutura em alguma coisa que é transitória? Mas cada país tem o seu ecossistema, né? E o Brasil, como é avitário de gás, provavelmente nós vamos ver uma participação de veículos com combustão a gás aí, atuando no país em algumas rotas, em algumas operações. E eu acho que todo transportador, operador logístico, né, tem que começar a olhar de uma maneira estruturada, né? O que vai acontecer em 2030, né? O que vai acontecer em 2035, porque é amanhã, né? Em relação à demanda dos clientes deles, por logística, se vai crescer a demanda por logística verde, como que vai ficar essa relação do custo-benefício, né? Porque a conta tem que fechar em algum momento, né? A conta obrigatoriamente vai ter que fechar. Se vai fechar via subsídio de governo para você utilizar algum tipo de tecnologia, se vai fechar via subsídio para reduzir o custo da energia ou o custo do gás, né? Mas eu ainda enxergo, e a gente enxerga ainda, por bastante tempo ainda, que você vai ter uma gama de alternativas e você vai ter que utilizar um pouco de todas, né? O diesel ainda vai permanecer por longo tempo, a gente não tem nada ainda que seja tão eficiente quanto o diesel, né? De poder energético para o transporte de carga, mas você, ao mesmo tempo, você vai ter que olhar as outras tecnologias e você vai ter que estar preparado, né?
para conviver com 3, 4 tecnologias dentro de uma frota, né? E é aí que eu acho que está um dos desafios, né? Porque cada tecnologia precisa de uma infraestrutura e de um ecossistema, né? Como integrar todas essas tecnologias dentro de uma frota, né? Então, o nível de gestão vai ter que dar um salto aí, vai ter que ter um amadurecimento muito grande, uma profissionalização muito grande nesse sentido, né? E nós, como fabricantes e como rede de concessionários, né, que dão suporte, a gente vai ter que estar preparado também para isso, né? Porque quando você fala de combustão alternativa, você fala de elétrico, você tem outros serviços que são inerentes, né? Tipo gestão de bateria, né? Gestão de rota e gestão de bateria, né? Qual a melhor rota para você economizar bateria? Você tem que trocar a rota porque você tem um problema ali naquela rota e se você ficar parado por 2, 3 horas, você está consumindo a bateria e aí você não tem autonomia. Então, são novos problemas que vão demandar novas soluções, né? E que a gente tem uma grande vantagem porque a gente vai aprender com o que o pessoal está fazendo lá fora, né? Por exemplo, o Japão com o e-Canter, que é o nosso caminhão médio, leve médio, no mercado asiático e agora nos Estados Unidos, nós vamos aprender muito com eles, né? Porque eles passam a utilizar um ecossistema totalmente diferente de serviços aí para suportar essa tecnologia e principalmente para ajudar os clientes, né? Porque esse é o objetivo, né? Afinal, a gente só está aqui porque os clientes existem, né? Se os clientes não existirem, eu não precisaria estar fabricando caminhão e nem prestando serviço, né? Então, é mais ou menos nessa direção que a gente pensa, e a gente vê o Brasil, por exemplo, como um grande hub no futuro, e num futuro talvez de curto e médio tempo de hidrogênio verde, né? Porque nós temos as fontes verdes de energia aqui no Brasil, né? E elas são várias, né? Hoje a gente tem mais possibilidades, eólica, fotovoltaica, né, hidrelétricas e etc. E tudo isso pode ser utilizado para geração de hidrogênio verde, né? E a Europa já está enxergando isso, porque eles vão usar hidrogênio, só que eles precisam ter um hidrogênio que venha de uma fonte limpa, né? Não adianta você fazer eletrólise usando energia elétrica gerada por uma termoelétrica tocada a carvão ou óleo diesel, que aí não faz o menor sentido, né? Você não polui aonde você está rodando, mas você está poluindo onde você está produzindo energia, né? Então, não tem muito sentido. E por isso eu acho que nós vamos ter um papel muito importante aí nessa logística global em relação ao fornecimento de hidrogênio verde, e a gente tem que se aproveitar disso, né? Já que nós vamos ser um grande player de produção de hidrogênio verde, nós temos que aproveitar isso dentro do país, né, também. Então, tem várias discussões nesse sentido, é um caminho, produtos já vão começar a rodar na Europa a partir de 24, 25, com esse tipo de tecnologia. Nós temos ainda um desafio que é um desafio de equalizar o custo, né, das tecnologias, porque hoje um caminhão a diesel custa 100, um caminhão elétrico com a mesma capacidade vai custar 3 vezes, um caminhão a hidrogênio talvez custe 5 vezes, né? E o frete continua o mesmo, né? Então, esse é um problema que vai ter que ser equalizado, mas assim, nós vamos ter que pensar diferente, todo mundo, né? A indústria, os operadores logísticos, as transportadoras e os clientes que dependem das transportadoras e dos operadores logísticos e os governos para a gente equalizar essa solução, né? Não adianta a gente pensar numa maneira tradicional, simplesmente porque eu também não vejo que o caminho nem eu nem você vamos comprar uma cerveja em lata de R$ 35 porque ela é transportada de uma maneira verde contra uma cerveja de R$ 6, R$ 7 que foi transportada pelo diesel, né?
Então, esse apelo, ele existe, mas ele não vai com toda essa volúpia, né, por pagar por essa tecnologia. Então, nós temos que achar um caminho e nós vamos ter que trabalhar juntos para achar um caminho. Eu acho que várias discussões já estão sendo feitas na Europa, nos Estados Unidos, e nós temos que aproveitar, pegar carona nisso e fazer essas discussões aqui no Brasil, né? E via Anfávia, que é a nossa associação aí dos fabricantes, a gente já vem começando a fazer algumas discussões com o governo, e eu sei também que o setor logístico, que é muito bem estruturado nesse sentido, né, com associações fortes e etc., também vem começando a fazer essas discussões. Em algum momento nós vamos ter que convergir as discussões aí, de sentarmos juntos para a gente construir uma solução que seja possível de aplicar e faça muito bem para o meio ambiente, para as pessoas, para mim, para você, né, para os nossos amigos, para as famílias aí, melhore a qualidade do ar, evite esse fantasma do aquecimento global aí, ou pelo menos a gente postergue de uma maneira significativa, né, os efeitos do que está acontecendo hoje. Nós, como indústria de caminhões, né, a gente sabe, isso não é um problema local, é um problema global, né? Você que é um problema que é uma parte da responsabilidade é nossa, uma parte da responsabilidade também é do resto do ecossistema, de pensar em como atrair exatamente esse tipo que você citou de motorista, né? O motorista que é ligado na tecnologia, né? O motorista que entende que todo o equipamento que está lá, toda a tecnologia que está lá no caminhão, está lá para ajudar ele, né? Que ele usa isso, que ele tenta cada vez mais entender mais de tecnologia, é um motorista que vai ter um perfil que ele é muito mais curioso, né? Eu acho que, assim, 20 anos atrás, você queria ter um motorista que ele também fosse um mecânico, né? Porque se você tivesse um problema, esse motorista tinha que ir lá e resolver, né? Às vezes, por falta de assistência e etc. Hoje, com os contratos de manutenção, com o nível de assistência que você tem, você não precisa ter. Lógico que você precisa, o motorista precisa ter o básico, né? Ele precisa entender da inspeção diária que ele tem que fazer, né? Os alertas e etc. Né? Mas você não precisa ter mais aquele motorista que andava com a caixa de ferramenta dentro do caminhão, né? Isso não existe mais. Existe hoje porque tem profissionais ainda que tiveram essa formação e que eu tiro o chapéu, porque eles tiveram essa formação e vieram se adaptando. E essa adaptação para eles não foi uma coisa fácil, né? Não foi, porque eles estavam acostumados a fazer daquela maneira e hoje é totalmente diferente, né? A demanda, hoje eu entendo pelo motorista, o motorista, na verdade, hoje, cara, ele é empresa, né? Ele é empresa. Ele é empresa. Quando ele chega na porta do cliente, ele é empresa, né? Que ele tá prestando, que ele presta serviço, que ele está lá como funcionário, ele representa a empresa. Então ele tem que ter outro nível de postura, né? Outro nível de qualificação. E esse motorista que você citou é o exemplo do que eu acho que a gente tem que atrair para dentro do caminhão, né? E essa é uma preocupação nossa. A gente vê vários países na Europa com problema de falta de motorista, né? Ainda continua sendo uma profissão que ela, assim, não é uma das 10 mais que o cara queria, ele não nasceu pensando em ser motorista, né? Por quê? Porque ele viu, provavelmente, tudo que aconteceu, principalmente quando você vê hoje, é muito difícil um motorista de 50, 60 anos, você perguntar para ele, seu filho vai ser motorista? Ele falou, pelo amor de Deus, eu não quero que ele seja motorista, né? Mas por quê? Porque ele veio dessa época onde as coisas eram terrivelmente difíceis para o motorista, né? Não que hoje as coisas sejam fáceis, porque ainda acho que a gente tem
E a gente eleva essa voz, né, de cuidar do motorista, mas cuidar, não falo só dentro do caminhão, tem que cuidar do motorista fora do caminhão, né? O motorista tem que ter uma parada decente. Nós estamos agora com esse movimento da voz delas, que é trazer mulheres para as operações, ou a gente olhar as mulheres que estão dentro da operação, por exemplo, alguns motoristas viajam com as companheiras, com as esposas, né? Como que a gente cuida dessas cristais aí, como que a gente cuida das motoristas, tentando conscientizar os postos de gasolina que eles têm que ter uma estrutura adequada, né? Tentando conscientizar o embarcador que ele tem que ter uma estrutura adequada, né? De carinho ali para o motorista, a hora que ele chega ou a hora que ele sai. Então, eu acho que essa é uma preocupação da indústria, né, de tentar transformar o caminhão cada vez mais tecnológico, mais amigável, né, mais amigável para que você tenha aquela vontade de interagir, né? Pô, eu quero andar nisso, eu quero fazer isso porque é super legal, porque tem um monte de tecnologia aqui para me ajudar, né? Quando a gente pulou para o Actros novo agora, que tem os 2 painéis digitais, né, touch point, não sei o quê, tinha uma paura muito grande de muita gente, né? Não, mas como é que vai ser isso com o motorista? O motorista tem aquele dedo gordo, vai ter um touch ali para ele, não sei o quê. E a gente, na época, inclusive, convidou 10 motoristas aqui do Brasil, e a gente levou eles para a Alemanha antes da gente finalizar o desenvolvimento da cabine. Eles andaram nos caminhões, eles tiveram contato com a tecnologia, e foi muito legal você olhar que depois de 15, 20 minutos o cara já sabia onde ele tinha que mexer, muito mais rápido do que a gente imaginava, né? Porque vem do advento do celular, né, cara? Então o cara já está acostumado a... Vou achar aqui, ó. A usabilidade já está... Então, e é isso que a gente tem que fazer, né? Por isso que quando eu falo que a gente tem uma preocupação com o conforto, mas o conforto deixou de ser simplesmente um ar-condicionado, uma cama legal ou uma geladeira, é sim o ambiente ali e tudo que o ambiente traz para você, que você se sinta atraído por aquilo. E isso é um desafio que a gente tem que fazer, a gente tenta fazer, a gente faz o nosso papel, talvez a gente possa ter até um papel maior nisso, né? A gente tenta, através das fundações, por exemplo, a Fabet, já que a gente apoia aí em Concórdia, é um dos canais que a gente tenta fazer isso. A gente tenta agora, você vê a montadora muito mais ativa, né? Instagram, Facebook, TikTok, né? E mostrando ali a tecnologia também, né? Hoje eu tenho vários treinamentos que eu não faço mais na sala de aula, né? Eu mando pílulas, né? De maneira online para o motorista, para a hora que ele estiver parado em algum lugar, ele vai lá e abre aquilo e olha, né? E interage ali e descobre várias coisas. Então, a gente tem que se reinventar e a gente tem, por obrigação, que aumentar o nível de atratividade da profissão. E não é uma profissão, hoje no Brasil, dentro da realidade brasileira, que remunera mal. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Se você olhar salário médio de alguns motoristas aí, comissionamento e etc., cara, ganha melhor do que muita gente que está sentada atrás de mesa em escritório e etc., né? Que tem um outro nível de qualificação. Então, é isso que a gente tem que mostrar, é isso que a gente tem que conseguir arregimentar. A gente também acha que a gente tem que ter outras maneiras de recrutamento de motorista, né? Hoje em dia, eu ainda brinco, porque assim, eu conheço bastante gente no Brasil, eu falo, gente, vocês têm que parar roubar motorista do outro, né, cara? Porque, assim, qual que é o sentido, né? Não, mas o cara já vem formado. Eu falei, mas, porra, mas qual que é o sentido? Não tem sentido isso. E a gente tem sempre aquele paradoxo, né, na transportadora ou no operador logístico, que eu tenho que treinar, mas eu não posso parar, né? Eu não posso parar, mas tenho que treinar.
E a gente tem que criar novos jeitos de treinar, novos jeitos de mostrar toda a tecnologia, o potencial da tecnologia, e também desmistificar que certos tipos de tecnologia vêm para tomar o lugar do motorista. Não vem. O motorista sempre vai estar lá. E o motorista, por exemplo, se a gente chegar num dia futuro de ter uma automação de nível 4, né, o motorista ainda vai ter que estar lá, porque alguém vai ter que descer do caminhão na hora de descarregar ou na hora de carregar, vai ter que interagir, né? Vai ter que falar, vai ter que olhar as coisas. Então, ele vai mudar de patamar, a vida dele vai ficar mais tranquila, mas ele vai ter outras atribuições, né, que ele vai ter que fazer de qualquer jeito, né? A logística ela vai ser muito mais personalizada, né? Ela vai ser muito mais fracionada e ela vai ser muito mais interligada, né? Entre os modais, principalmente, né? E você vai ter cada modal fazendo o seu papel, né? Que hoje também a gente não tem isso, né? Tem alguns modais que estão tentando entrar na seara de outros modais, né? E a gente enxerga uma perda de energia aí nessa disputa por volume, que não tem muito sentido, né? Mas eu enxergo as casas vão ter um nível de automação que a geladeira vai demandar para alguém para ser abastecida, né? Esse alguém vai ter que ser um operador logístico, ele vai transportar muito mais fracionado, principalmente na distribuição urbana, né? E aí nós vamos ter outras interligações aí nesse transporte, e no transporte de raw material, de matéria-prima, né, de commodity, etc., nós vamos ter uma interligação muito forte entre os modais, né? O caminhão não pode andar 2.000 quilômetros com arroz nas costas, e o trem não vai entrar dentro da fazenda para coletar o arroz, né? Então, é mais ou menos isso que eu enxergo. E vai ser muito mais... o serviço vai ser muito mais personalizado, né? Cada cliente vai demandar do operador logístico uma coisa muito específica, uma coisa tailor-made lá para ele, e todo mundo vai ter que ter essa flexibilidade e sistemas e gestão para ser flexível nesse nível, né?